Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, Direito Civil, situação da companheira em relação à herança. Para verificarmos a situação da companheira no que se refere aos direitos sucessórios à herança, primeira coisa é verificarmos qual o enquadramento da companheira e do companheiro, que se dá mediante a união estável. E a união estável é a convivência pública, duradoura e contínua. O que o legislador quis ao estabelecer essas características é a estabilidade da relação, para não se confundir com uma relação de namoro ou um caso eventual. Há necessidade dessa publicidade da relação e um dos requisitos mais essenciais, com o objetivo da constituição de uma família. Não há necessidade de ter filhos, mas o objetivo que fica configurado justamente com a continuidade da relação, a estabilização dessa relação. Há situações em que a legislação não permite a configuração da união estável. São os casos em que há impedimento para tal realização. Esses impedimentos constam no artigo 1521 do Código Civil Brasileiro. Geralmente estão relacionados à relação de parentesco, o que em muitos casos impede tanto o matrimônio como também a união estável. E também a relação de pessoa casada. Pessoa que já é casada não pode manter uma união estável, está impedida da união estável. Lógico, salvo se ela já estiver separada de fato. Então, ela é casada, separou-se de fato, há a possibilidade do reconhecimento de uma união estável. E o outro caso que a gente vai ver é a questão da boa-fé, né, do companheiro e da companheira para a configuração, não da união estável para determinados fins, mas para fins sucessórios. Agora, existe a possibilidade jurídica de reconhecimento de uma união estável com uma pessoa que já seja casada? Como vimos, existe a possibilidade desde que seja separado de fato. E se não for separado de fato, ele mantém o casamento e mantém em paralelo uma relação duradoura que configuraria uma união estável. Mas a legislação não permite a configuração de uma união estável com alguém que seja casado, há um impedimento. Mas o judiciário reconhece que, ocorrendo a boa-fé desse companheiro ou da companheira, pode ser configurada essa união estável, principalmente relacionada a questões patrimoniais, bem como questões relacionadas à sucessão, à herança. Mas lembrando, isso é uma exceção, porque se o companheiro ou a companheira conhecia, era ciente da situação do seu companheiro que já possui uma relação matrimonial, um casamento, aí a boa-fé não fica configurada. A existência, logicamente, a necessidade da existência do desconhecimento da relação do vínculo matrimonial para a configuração da boa-fé. Havendo a configuração da união estável, como é que se dá a relação patrimonial entre companheiro e companheira? Em regra, o regime patrimonial a ser observado é o da comunhão parcial de bens. A comunhão parcial significa que tudo que for adquirido em regra pelo casal, pelos integrantes dessa união estável, passa a ser patrimônio dos dois, passa a ser patrimônio comum, salvo se houver estipulação em contrário pelo casal. E esse estabelecimento das relações de união estável pode ser formalizada por meio de uma escritura pública ou pode ser feito por um contrato de convivência. Nesses documentos podem constar uma relação patrimonial distinta da comunhão parcial de bens. Pode ser colocado algo similar à separação de bens, ou pode ser uma comunhão, algo similar a uma comunhão universal de bens,
a comunicação total do que havia antes do casamento e o que for construído antes da união estável e o que for construído após a união estável, ou pode ser também algo similar à participação final nas aquisições, a participação final nos aquestos, que são os regimes estabelecidos para o matrimônio. E a escritura pública e esse contrato é uma prova da união estável, porque na prática quem não formaliza a união estável depois tem alguns problemas para demonstrar que a união estável estava configurada, existia de fato. E essas provas, geralmente, quando não há a escritura pública, nem há esse contrato de convivência, ela se dá mediante indícios ou provas secundárias. Declaração no imposto de renda de que o companheiro ou companheira constava como dependente, a relação de dependência em um plano de saúde, ou pode ser também a certidão de nascimento de filho em comum, que é um indício da relação de união estável, ou despesas incomuns realizadas pelo casal. Daí a importância da formalização dessa escritura pública ou do contrato de convivência, porque depois facilita a prova para o companheiro e para a companheira. No que se refere, em particular, à herança, havia uma distinção nos direitos que cabiam à relação matrimonial, marido e mulher, e havia uma distinção em relação ao companheiro, à união estável, companheiro e companheira. No entanto, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional essa distinção, de modo que, por meio do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no tema 948 de repercussão geral, conforme a gente vê agora na tela, é inconstitucional a distinção de regimes sucessórios entre cônjuges e companheiros prevista no artigo 1790 do Código Civil Brasileiro, devendo ser aplicado tanto nas hipóteses de casamento quanto nas de união estável o regime do artigo 1829 do Código Civil Brasileiro. Então, com isso, as mesmas regras que devem ser observadas na relação matrimonial, numa relação de casamento, em relação à herança do marido, da mulher, do esposo, da esposa, também devem ser aplicadas ao companheiro e à companheira. Lembrando, com essa decisão do Supremo, como não há a distinção entre relação de união estável e a relação de casamento, também devemos observar a questão da definição da relação patrimonial, que pode ser separação, comunhão parcial, comunhão universal, por exemplo. O limite estabelecido para o casamento também deve ser observado na união estável, em relação ao maior de 70 anos. O casamento do maior de 70 anos de idade necessariamente deve ser realizado no regime de separação de bens. Da mesma forma, no caso da união estável, é esse o regime que deve ser aplicado na união estável quando, no início, no estabelecimento dessa união estável, um dos integrantes dessa união tenha mais de 70 anos de idade. Agradeço imensamente a atenção que você dispensou hoje. Se ainda não se inscreveu no canal Diretamente ao Direito, inscreva-se, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos, dê o like, caso tenha alguma crítica ou sugestão, faça o comentário. E até nosso próximo encontro.